Vera falou, inclusive, já colocou nas redes sociais dela, por exemplo, a gente vê um veículo de comunicação como a Rádio Jovem Pan reproduzir algo assim, né? A Vera pediu, inclusive, que eles façam uma retratação, né, Vera? Queriam fazer uma retratação por meio de uma nota coberta. Depois disseram que já houve uma retratação e eu fui ouvir, não era uma retratação, era a comentarista que fez a acusação, essa acusação de que você estava me acusando de ter tramado uma pergunta contra o presidente Jair Bolsonaro. Ela falou: ah, parece que não é bem assim, mas eu ainda vou checar, ou seja, isso não é uma retratação. E eu pedi que a retratação seja feita pela mesma comentarista, que ela, na voz dela, a mesma que ela usou para difundir uma fake news contra nós duas, e para perguntar ainda, isso é jornalismo? Uma pessoa que, aliás, nunca foi jornalista, nunca fez uma matéria na vida, nunca saiu na rua com um bloco para apurar nada, querer me ensinar, depois de 30 anos, a fazer jornalismo, eu exigi que a retratação venha da mesma pessoa, nos mesmos moldes em que ela fez a crítica que ela colheu no submundo bolsonarista, que ela colheu nos grupos de mensagem, que acho que ela deve achar que é nesse tipo de lugar que se pratica jornalismo, né, no submundo do Telegram, dos grupos de WhatsApp e etc. Então é muito lamentável, até porque é um veículo no qual eu já trabalhei, e que mesmo quando eu divergia de algumas posições ou do veículo ou de outros comentaristas, sempre tratei com respeito, nunca parti para desqualificação pessoal e muito menos para mentir a respeito de ninguém. Então, lamentável, espero que se retratem no programa de maior audiência da casa, que foi aquele usado para veicular essa fake news contra a gente. E é assim, ontem de manhã, quando eu falei com a campanha, com pessoas da campanha do presidente, eles ficam irritados porque a gente ainda tem fontes, né, na campanha do presidente, apesar dos ataques. O clima era horrível, revendo todo tipo de entrevista, cancelaram e adiaram, inclusive, uma sabatina à própria emissora. Eu veiculei isso e esse era o motivo da raiva. E isso gerou uma ordem unida no próprio grupo da campanha de difundir coisas contra mim nas redes sociais. Então, já fui alertada de que viria uma nova onda de ataques, e aí, na ausência de coisas novas para falar, resolveram replicar ataques com fake news antigos, como aqueles em relação ao meu salário na TV Cultura, que é um salário bem modesto, aliás, para o mercado de âncoras da TV brasileira, que eu já divulguei, eu já publiquei facsímiles do meu contrato abertamente, da outra vez que dois deputados estaduais veicularam essa mentira, e também uma deputada federal, a deputada Bia Kicis, os deputados Douglas Garcia e outro aqui de São Paulo, e ela, e eu publiquei o meu salário nas redes, tive de voltar a publicar, mas além de ser uma ignomínia e de ser um absurdo e de ter essa dimensão violenta que a Mônica falou, com a qual eu concordo, eu acho de uma burrice extrema também, e isso me choca, porque eu acho que a burrice, ela também é espantosa, porque se você quer rebater justamente uma crítica pelo fato de você ser machista, misógino e agressivo com a imprensa, o seu jeito de rebater, reforçando a misoginia, a agressividade e o machismo. É. Então, eu acho que fizeram uma opção de falar só para a bolha mesmo, e de manter o discurso controlado. Sabe por quê, Mônica e Fabiola? Porque a atitude do presidente absolutamente despropositada, fora da pergunta, fora de timing, surtiu efeito mesmo fora da bolha, surtiu um efeito no público que ele já tinha. Eu estou recebendo muita mensagem de pessoas que nunca me seguiram, nunca me acompanharam, que provavelmente não assinam jornal, que talvez não assistam o Roda Viva, então não me conheciam, indignadas com o tamanho grau de É. agressividade por pergunta sobre vacina. Então, eu acho que isso furou a bolha e eles estão preocupados porque o efeito foi o oposto do que eles pretendiam com o debate. Eu mesmo recebi, eu até te mandei mensagem, né? Porque na hora que você saiu, ô Vera, tinham dois seguranças atrás de você. E foi muito curioso porque eu comecei a receber mensagens. O que que aconteceu? Tem muito segurança atrás da Vera. E você estava sendo acompanhada ali por seguranças quando você saiu do estúdio, né? Por justamente a tua segurança. E a Mônica acabou de falar, falou assim, é perigoso o que a Vera está vivendo agora. Você tem medo, Vera? Queria muito saber disso, assim. Como é que é isso pra você? Você tem medo? Porque você deve receber ameaças o tempo inteiro, né? Agora. Na primeira onda, quando eu divulguei que o presidente estava usando o WhatsApp dele, o mesmo da presidência, com o brasão da República, para chamar para um ato antidemocrático no início de 2020, ali em março de 2020, né? Eu publiquei isso em fevereiro, o ato aconteceria em 15 de março.
Eu tive medo, porque as ameaças partiram para o pessoal, publicaram, inclusive, informações a respeito da escola que meu filho caçula estudava. Eu tive de mudar o modo como ele saía da escola, dar orientações para uma criança que na época tinha 11 anos de não conversar com ninguém, de não ficar na porta da escola. Então, isso causou um abalo em mim. Na época, um abalo muito firme, mas 2 anos, uma pandemia e tantas ameaças à democracia depois, eu acho que me deram uma certa resiliência, Fabiola, e eu acho que a gente não pode, em hipótese alguma, se acovardar. Tanto que quando ele ficou falando comigo, eu continuei olhando para ele, né, impassível, sem nenhum tipo de medo, sem desviar o olhar, sem nenhum tipo de provocação, também olhando para ver até onde ele ia. Porque eu acho que ele é o presidente da República, ele tem uma liturgia do cargo, ele tem um juramento que ele fez à Constituição, de tratar todos indistintamente, de governar para todos, e de respeitar a liberdade de imprensa, que é um princípio basilar da Constituição, e ele tem de honrar esses juramentos. Então, eu fiz uma pergunta, ele reagiu de uma maneira absolutamente despropositada, e agora esses ataques todos tentam inverter, como se tivesse sido eu a perpetrar algum ataque contra o presidente. Eu não vou aceitar isso, não vou ficar quieta, não vou me intimidar com esses ataques. Eu não tenho absolutamente nada a esconder. Todos os meus contratos são contratos normais de prestação de serviço de jornalismo. O que eu faço está público, minha coluna é pública, meu quadro na CBN é público e o programa que eu apresento também. Então, procuro não pensar muito nisso, não, e fazer o meu trabalho independentemente disso.